Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre como desbloquear a mente subconsciente, né? Então, você pode ter tentado várias coisas, inclusive você já pode ter reprogramado várias vezes, né, a sua mente subconsciente, mas alguma coisa te diz, Diego, ainda falta alguma coisa, tem alguma coisa me travando, eu não sei, mas eu sinto dentro de mim que tem algo me impedindo de avançar, ou mesmo um aspecto, uma pessoa. No fundo, você sabe quem que é. No fundo, às vezes você já tem pistas, né, daquilo, das armadilhas mentais que têm sido criadas ao longo desse tempo, mas logicamente que às vezes falta coragem, falta vontade, ou mesmo até um vídeo, um podcast como esse, para te ajudar em relação a essa tomada de decisão definitiva e você mudar o seu padrão de comportamento. Bacana? Então eu vou falar sobre alguns tópicos importantes para que a gente consiga falar sobre mente subconsciente. Logicamente, a mente subconsciente ela existe, ela é algo real. Quando a gente pensa em relação ao nosso cérebro aqui atrás, né, no encéfalo, no córtex cerebral, né, basicamente aqui no cerebelo, desculpa, córtex cerebral aqui em cima, o cerebelo aqui atrás, e tem a ver com a mente subconsciente. A mente subconsciente também é chamada de mente jurássica, vamos dizer assim, reptiliana, que tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, todas as vezes que nós tentamos algo diferente, ela retorna ao padrão de sobrevivência. Então, é natural, até se a gente pensar em relação às antigas civilizações, né? Então, da onde nós viemos, né? Dos deuses, Néflins e assim por diante, Anunnaki, é bem legal, né? Não é o foco desse podcast, mas quando a gente pensa em relação a nós sobrevivermos, nós conseguimos evoluir, alguma coisa nesse sentido, a gente desperta essa capacidade de sobrevivência. Isso é bom e ruim, né? Porque na grande maioria das vezes você volta para sua zona de conforto, você não avança. Mas para quem na verdade já pegou a dica, já sabe lidar com isso da melhor maneira, logicamente que tende a ter mais sucesso ao longo da vida, tá bom? E existe uma relação entre o subconsciente e o corpo, né? Como eu falei, tudo é matemático, tudo é geométrico. Quando a gente pensa que nossos pensamentos e crenças podem afetar nossa saúde física, isso já é comprovado cientificamente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, se eu tenho raiva, né, na medicina integrativa, eu vou sentir meu fígado. Se você sente alguma coisa, por exemplo, nossa, eu não estou conseguindo entender como que isso está acontecendo na minha vida hoje. Então, você vai sentir o seu sistema digestivo como um todo, você vai ter problemas na digestão. O mesmo, excesso de dor de cabeça, é como se fosse uma enxaqueca ou uma rinite sinusite aqui nessa região da pineal. Mas o que a pineal quer dizer? Você visualizar. Então você não consegue visualizar, alguma coisa está impedindo você de enxergar. Então a gente pensa que, a gente fala até de doenças psicossomáticas. O que é psicossomática? Somáticas. Psico tem a ver com psicologia, né? Então tem a ver com o que nós pensamos, vamos dizer assim, de uma maneira mais genérica. Mas somático vem de somar, né? Então, ao longo de uma quantidade de tempo que pode ser dias, semanas, meses ou anos, alguma coisa se acumulou, né? Então, se uma coisa se acumula, ela vai chegar num momento que vai explodir. É como uma barragem. Uma barragem é construída numa represa para represar o rio. Mas se chove muito, o que acontece com a barragem? Eles têm que soltar a água, senão vai destruir toda a barragem, ou mesmo vai destruir, né? Então, assim, são vários tipos de cenários que podem acontecer. E na sua vida não é diferente. Você pode, por exemplo, estar enfrentando uma enfermidade, uma doença, ou alguma dor física por causa disso, né? E tem várias pessoas até mesmo que nos seguem, até compraram o nosso livro Alquimia da Mente, que está aqui, o primeiro link da descrição tem o link para você adquirir o nosso livro Alquimia da Mente, e nos contaram isso. Então tem dificuldade, por exemplo, para entender como que isso pode fazer a diferença. Ou mesmo dificuldade, Diego, eu não sei como que eu posso dar o próximo passo. Eu sinto que eu posso dar, mas ao mesmo tempo eu sinto como se fosse uma muralha, alguém me segurando, sabe? E tem muito a ver com isso, né? Então, às vezes, por exemplo, você fala que tem uma dor muscular, mas na verdade não é muscular. Ela é basicamente, pode ser até espiritual, né? Uma dor mental. Você tem esse condicionamento no sistema nervoso e, logicamente, o sistema nervoso vai falar com a sua célula naquele músculo e, logicamente, que o músculo não vai obedecer, né? Outra coisa, o poder dos seus sonhos, né? Quando a gente fala de sonho, a gente tende a entender que é só quando a gente dorme, né? E não é muito assim, né? Os sonhos, na verdade, eles reverberam dentro de nós, os nossos desejos, né? Mas aqui eu não vou entrar na psicologia, porque não é a nossa linha, né? A gente estuda tudo, como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente, mas na verdade, quando a gente pega as antigas civilizações, que é o verdadeiro conceito em relação ao sonho, tem a ver com o quê? Você acessa outras outras realidades e outras dimensões, né? Então você tem acesso, por exemplo, você se vê em outras realidades. Peraí, mas eu não conheço aquela pessoa. Mas, peraí, eu conheço aquela pessoa, mas ela tá de outro jeito, né? Ou mesmo eu tô fazendo uma coisa que eu não imaginava que eu poderia fazer. Então, assim,
os sonhos, eles reverberam também o que está armazenado. Então, imagina que, na verdade, você quer dinheiro, mas aí você visualiza no seu sonho que, na verdade, você foi muito rico. Então, às vezes, você está meio que... A gente fala, às vezes, o conceito até meio de reencarnação, né? E aqui não é o foco, mas, às vezes, tem esse conceito da reencarnação muito forte. Então, você, nessa vida, vai ser uma pessoa miserável, pobre, não merece ter dinheiro. Então, isso reverbera, entendeu? Porque você vai criar um aspecto racional de não querer ter dinheiro. Como se, na verdade, aquilo que aconteceu e está acontecendo em outra realidade ou dimensão fosse algo que fosse repetir agora, entendeu? Nada é igual, tudo é matemático, tudo é proporcional. Por que você não pode fazer diferente dessa vez, entendeu? Se dê uma oportunidade. E os sonhos, eles revelam muitas coisas em relação a quem nós somos. Não é à toa que, por exemplo... Até hoje, o Tesla falava isso, o Nikola Tesla, né? Que foi um grande alquimista também, um grande inventor, e até descobriu novamente o poder do magnetismo da Terra, né? Ele falava, se a humanidade utilizar o poder da consciência em relação ao desconhecido do universo, a ciência avançaria 100 anos do que não avançou em 10, né? Ou mesmo em um ano. Avançou em um ano do que não avançou em 100 anos, é uma coisa assim. Então a gente vê que, na verdade... O subconsciente ele pode trazer muitas respostas muito positivas, se assim você o quiser, tá? O outro aspecto que eu quero falar é a importância do perdão, né? Que tem atrelado lá o exemplo que eu dei. Imagina que o perdão, você se dá uma chance, você oferecer, sem ressentimento, mas o perdão mesmo, sabe? Pô, eu vou fazer acontecer agora, né? Eu sei que, na verdade, eu não sou a melhor pessoa do mundo, vamos dizer assim. Eu erro também, eu fracasso também, mas, pô, tem muita coisa boa, né? E nós não somos programados, por exemplo, para reconhecer nossos pontos fortes. Tanto que se uma pessoa se reconhece, as pessoas ao redor, elas têm costume de falar, cara, mas você está sendo muito egoísta, olha, você está sendo muito arrogante dizendo que você é bom nisso. Por quê? Sabe? Se você é bom nisso, você fala. Nem todo mundo é bom em comunicação, nem todo mundo é bom na internet, nem todo mundo é bom, por exemplo, em fazer um pão, nem todo mundo é bom em dirigir, nem todo mundo é bom em viajar, nem todo mundo é bom, por exemplo, em educar os filhos. E agora, se você faz uma coisa boa, não é crível, não é entendível, não é compreensível que, na verdade, você compartilhe que você tem esse dom, esse hábito, essa habilidade e aptidão para compartilhar com os outros, entendeu? Isso é meio irracional. Então, assim, cuidado com o que você escuta dos outros também, porque muitas pessoas vão falar isso para você. Você não pode se achar, né? Por que não? Entendeu? Isso não tem a ver com egoísmo ou egocentrismo ou mesmo arrogância. Tem a ver, você é uma pessoa competente nisso, fala! Entendeu? É meritocracia, você sabe que você é bom naquilo, então admita e faça, né? Então, não seja uma pessoa hipócrita, tem muito hipócritas, né? O que tem mais no mundo hoje é hipócritas, pessoas que dizem uma coisa e não fazem nada, não existe coerência, quando ele fala da mente subconsciente, é proporcional, quanto mais coerência você tiver, mais você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, se eu quero felicidade, você vai despertar felicidade, porque o seu pensamento, a sua emoção, a sua atitude vai fortalecer essa positividade, nessa força maior, esse fluxo do universo de querer você fazer coisas diferentes, né? E outro aspecto que é legal é técnica de reprogramação rápida. Tem várias, até programação neurolinguística que pode trabalhar nisso. Imagina que nesse exato momento, as palavras que você utiliza, pega alguns exercícios práticos que você pode fazer de técnica de reprogramação rápida para sua mente subconsciente para desbloquear de verdade. Pega um papel e caneta quando você tiver, talvez você está no trânsito, você não pode agora nesse momento, mas se você fizer hoje é melhor, então faz no dia de hoje. Mas quando você estiver sozinho, pega um papel, pega uma caneta e coloca lá quais são as palavras que eu mais uso todos os dias, tá? Quais são as palavras que eu gostaria de usar? E quais são as palavras que eu menos uso? Você vai perceber que a própria comunicação que você tem, ela é desfavorável para você chegar onde você quer chegar. Ou seja, você está querendo algo para você, mas você não emite a energia para aquele algo. Ou seja, você é uma pessoa negativa, então não vai alcançar aquilo. É como se fosse, por exemplo, eu gosto de chocolate, eu gosto de sorvete de chocolate, mas na verdade, no meio do aspecto, não, eu gosto de baunilha. Mas peraí, cadê o seu foco? Eu quero morango, peraí. Entendeu? Você tem que continuar vibrando os pensamentos também em relação à frequência, né? Então, pensamentos de alto calão, vamos dizer, de alta vibração. Né? Então, você tem que permanecer nesse fluxo. Às vezes, as coisas não vão ser despertadas no dia de hoje, elas vão demandar tempo. Depende muito, o timing é muito... não que isso seja relativo, mas para determinadas conquistas vão demorar. Né? Então, vamos pensar dentro da sua vida. Comprar uma casa de 1 milhão não é um pãozinho, né, na esquina, né, na padaria, entendeu? É proporcional, cada sonho é diferente. Tem gente que está querendo um pão, tem gente que está querendo uma casa de 1 milhão, entendeu? São necessidades diferentes. Talvez você não precisa do pão agora, você tem um monte de pão, mas tem gente que quer a casa, entendeu? Então, assim,
pense muito sobre isso, para que você consiga reprogramar sozinha. E isso é só uma técnica. Imagina também outra que você pode pensar, você enxerga a sua prosperidade, sua abundância, consegue visualizar? Você consegue ouvir qual que vai ser o som que você vai sentir quando você, né, chegar naquele sonho, chegar naquele patamar que você tanto deseja? E fora isso, você consegue sentir como que você vai vibrar, colocar os braços para cima, você vai abraçar, você vai beijar alguém que você ama. O que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, visualizar, ouvir, você sentir, são coisas extremamente proporcionais. E até mesmo para te ajudar, clica no primeiro link da descrição, que é o livro Alquimia da Mente, que pode te ajudar. Porque quando a gente pensa em relação a isso, quanto mais você tiver, né, alinhado nesse caso para desbloquear, né, o ver, o ouvir e o sentir, mais fica fácil para você ver, pô, eu tô mais perto, eu sinto que na verdade é esse o caminho. E quanto mais perto do caminho, você vai ter sinais do próprio universo que vão colaborar para você chegar na sua meta, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.